Olá pessoal, meu nome é Alexandre Sorgabe e eu vou falar sobre iluminação e streaming. Muito obrigado para quem tem me seguido até aqui. Para ajudar a gente, dá um curte, compartilha, que vai ajudar o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é importante, é relevante. Conto com vocês. Obrigado, gente. Então vamos lá. Pessoal, iluminação e streaming, então. A gente vai tratar de algumas questões, pessoal, que são importantes, né, em relação a esse conteúdo que a gente está desenvolvendo. Deixa eu colocar aqui na tela para gente. Opa, estava na tela já. Vamos lá, então. A questão da luz, né, a gente entender como ela se propaga no espaço, suas propriedades mais relevantes, os tipos de luz, né, pensando no contexto da iluminação, os equipamentos para iluminação, o esquema básico de luz, e depois a gente vai falar sobre alguns detalhes técnicos. Então vamos lá. A questão da luz. A gente entender como é que a luz, né, fisicamente, né, como é que ela se comporta no espaço é muito importante, né, gente? E aí, entendendo esses fenômenos, né, que são importantes para a iluminação, para a luz, vai ajudar a gente a entender o nosso equipamento de iluminação. Então, esses conceitos que eu vou passar agora, a gente pode interpretar eles na hora de fazer as nossas fotografias, na hora de fazer as nossas fotos, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa, então, aqui, gente, é a transmissão. Deixa eu mudar aqui. É a questão da transmissão da luz. A luz ela tem a capacidade de se transmitir em diversos meios, vácuo, água, o ar, mas dependendo do meio que ela se transmitir, ela vai sofrer, né, uma alteração em alguma propriedade de qualidade, né? Às vezes na cor, às vezes na trajetória. Então é importante a gente pensar essa questão da transmissão. Uma outra propriedade da luz, né, física, é a absorção, né? A absorção é muito importante quando a gente está pensando na questão dos filtros, na questão, né, dos difusores. E aí, gente, eu trouxe aqui o exemplo dos filtros, né? Então a gente tem um filtro UV, aqui a gente tem um parasol. Então a gente já viu a questão da transmissão e a questão da absorção. A reflexão, gente, ela vai ser muito importante para o uso do flash dedicado, né? Então, essa propriedade da luz nos diz que ao atingir uma superfície, a luz cria uma trajetória em ângulo incidente igual ao ângulo de reflexão em direção oposta. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, eu estou usando o flash dedicado, por exemplo. Estou usando o flash dedicado. Então, por exemplo, eu vou fazer um ângulo de ataque de 35 graus, né? Então a luz vai refletir no teto, por exemplo, e vai voltar em 35 graus também, né? Então eu ataquei em 45, ele vai refletir em 45 também. Então isso seria o princípio da reflexão. Se eu atacar em 90 graus subindo, ele vai descer em 90 graus, né? Então ele entra na direção em 90 graus e responde na direção oposta. Então para a gente fotografar, a gente tem que jogar sinuca, né? A gente vai mirando a luz para que ela reflita, né? A gente pode usar essa propriedade da reflexão para então fazer as nossas fotografias. Então vamos lá. Tem uma outra propriedade, gente, que é importante da gente entender. Deixa eu voltar aqui para a nossa explicação, que é a refração. A refração, gente, a luz, ao se propagar em determinado meio, né, dependendo da superfície, o comportamento de fóton dela se torna irregular. Como nós sabemos, a luz ela pode ser encarada enquanto onda e enquanto fóton, né? Fóton são aquelas pequenas partículas que saem da nossa fonte luminosa e viajam pelo espaço na velocidade da luz.
né? E aí, gente, a refração, então, ela nos diz que ao atingir uma determinada superfície, né, esse fóton ele pode ter a direção alterada, né? Então aqui a gente tem um exemplo da refração e aqui a gente tem a difração. A difração, gente, quando a luz passa por uma determinada fenda, né, devido à sua natureza ondulatória, que ela vem, né, em forma de onda também, ela vai então atingir, vai criar uma espécie de sombra, né? Então, esse diagrama explica justamente isso, né? Quando a luz passa por essa fenda, ela cria uma região de penumbra, né? Uma região parcialmente iluminada, né? E aí, esse fenômeno vai ser importante quando a gente está pensando, né, em equipamentos de iluminação, certo? Então, vamos para o próximo. A gente tem a questão da polarização da luz. Opa! A polarização da luz, gente, é o seguinte: é a forma como a luz está se comportando no ambiente, né? Ela pode muitas vezes, por conta que a gente viu daquelas superfícies irregulares, ela ganhar várias trajetórias. Aí você pode ter um filtro, né, que vai deixar a luz entrar só num sentido. Então, por exemplo, imagine que a luz está vindo em várias formas, né? Aí você tem um filtro que impede que essa luz, né, reflita esse fóton que está vindo fora de uma determinada frequência, entre na nossa lente luminosa para formar, a nossa câmera escura para formar a luz, né? E aí, gente, esse exemplo aqui, né, do polarizador, do filtro polarizador e sem polarizador. Se a gente olhar aqui o filtro sem polarizador, a gente vai ver que a água tem mais reflexo, né? A imagem toda é menos nítida, ou seja, ela tende a como se fosse uma névoa esbranquiçada, né? Alguma coisa assim. E aqui na com polarizador a gente viu que diminui o brilho, né? Deixa as formas mais nítidas, né? E, na minha opinião, isso é bom ou é ruim? Depende do que você quer, né? Por exemplo, se eu for, de repente, fazer uma imagem onde eu quero o espelhamento do rio, né, para refletir, criar uma ideia de simetria, então eu deixo a luz não polarizada, né? A luz polarizada, aliás, né? Com bastante reflexo. Agora, se eu quiser uma imagem mais limpa, por exemplo, eu quero, de repente, fotografar um determinado produto e não pode ter brilho, então eu vou usar o filtro polarizador para tirar esse brilho. Por exemplo, é um destino turístico e precisa mostrar os peixes embaixo da água. E aí, de repente, o brilho não está deixando isso aparecer, então eu preciso colocar o filtro polarizador, certo? Então, gente, só revisando, a gente viu a questão da absorção, da reflexão, da refração, da difração e da polarização da luz, certo? Agora, gente, eu vou entrar um pouco e dizer mais ou menos como é que a gente entende a questão da medição da luz. Então, vamos lá. A medição da luz, gente, a luz, a intensidade da luz, ela é medida pela unidade básica, que se chama candela. E essa medição é até um pouco pitoresca, né? Porque seria 1 centímetro de platina no seu ponto de fusão, que é 1769 graus Celsius, né? A 1/60 de segundo, né? A luz que ela emite durante 1/60 de segundo. E aí, gente, esse diagrama mostra isso. Então, isso aqui seria, né, esse 1 centímetro de platina no seu ponto de fusão, e aí ela, né, emite uma luz, ela fica emitindo luz, né? Imagina aquele metal quente, ele fica brilhando, né? Fica emitindo luz. E aí isso a gente chama de lúmen. Então, uma candela, né, esse fluxo luminoso que ela emite, a gente chama de lúmen. E o lúmen, gente, serve para a gente falar de lâmpadas, falar de projetor, falar de ambientes, né? Seria a forma como a gente mede luz, não só em fotografia, mas também em decoração de interiores,
os projetos elétricos, os projetos de iluminação, certo? Então, vamos lá. Para a gente ter uma ideia, gente, seria importante a gente pensar nos valores de luminância. Então, por exemplo, um dia de verão tem 100 mil lux. Então, olha só que interessante. Uma sala de estar geralmente tem 75 lux. Né? Então, imagina que lá fora, agora eu devo ter 100 mil lumens, né? 100 mil lux, e aqui nessa sala eu tenho de repente 100 lux, né? Ou seja, eu devo ter 1% ou menos, né? 0,1% de toda a luz que eu tenho lá fora eu tenho aqui dentro. E aí, para a gente ter uma ideia. Então, vamos continuar aqui para a gente entender mais ou menos essa iluminação. Uma galeria, um ginásio esportivo tem 1000 lux, uma galeria de exposição tem 5.500 lux. Opa, deixa eu voltar aqui a tela. Uma sala de aula tem 1000 lux, né? Então, gente, o que é importante da gente pensar é o seguinte, que os ambientes onde a gente vive geralmente tem pouca luz. Então, uma sala comum de aula tem 1000 lumens, né? O que seria 1% de toda a luminosidade que eu posso encontrar lá fora, né? Então, vocês veem como que essa questão da iluminação se faz tão importante para nós fotógrafos. Agora, pessoal, eu vou falar sobre, deixa eu voltar aqui, o fluxo luminoso, né? Ou também o que a gente chama de lei do quadrado inverso. O que seria a lei do quadrado inverso? Toda vez que eu aumento a minha área, né? Toda vez que eu aumento a minha área iluminada, eu ganho isso em espaço e perco em potência. Então, o que seria mais ou menos essa ideia, gente? Toda vez que eu dobrar a minha área, eu quadruplico a área e perco 1/4 da potência. E aí, gente, esse diagrama mostra um pouco isso, né? Então, olhando esse diagrama, a gente percebe, né, que a 1 metro a minha cobertura luminosa foi para 2 metros e aqui eu perdi, né, 1/4 da minha potência. Então, por exemplo, imaginem que aqui eu tivesse 4 pontos no ISO, por exemplo, no flash, né? Quando eu dobrei a minha área, eu fui para 2 metros de distância, né? A minha potência caiu para um ponto no ISO, né? Porém, eu quadrupliquei a minha área. Se eu dobrar de novo e a minha distância for para 3 metros, o meu raio vai para 4 metros, mas de novo eu caio, né, em 1/4 a minha potência. Então é a lei do quadrado inverso. Toda vez que eu dobrar a minha distância, eu quadruplico a minha área, porém eu perco 1/4 da minha potência. Mais ou menos essa a ideia, certo? E aí, gente, a gente lembrando de como o flash, quando, por exemplo, a gente fotografa e o flash fica marcado no chão, mostra bem isso. Mais perto do fotógrafo, o flash vai estar mais forte, quanto mais longe ele vai ficar mais escuro. Então, qual que seria, né, uma distância ali razoável para o flash? Entre 1,5 m e 2 metros. A 9 metros ou além de 9 metros ele é pouco efetivo. Então a gente tem que manter mais ou menos esses valores na cabeça. Certo? Se tiverem alguma pergunta, podem deixar no comentário, tá, gente? E aí eu vou ler e vou responder. Tipos de luz. Em iluminação, gente, basicamente a gente tem 2 tipos de luz. A gente tem a luz dura e a luz suave, né? E a modulação da luz, o trabalho de estudo, vai variar entre esses. Então, vamos lá. A luz dura, gente, então, ela é dramática, tem sombras pronunciadas, aumenta a expressividade, né? O rosto, ele ganha mais expressão, né? Há um grande contraste, né, gente, entre as luzes iluminadas e as regiões sombreadas. Então, gente, se a gente parar para pensar,
Na natureza, quando que eu vou ter a luz dura? Imagine, me ajudem a pensar. Em qual período do dia eu teria a luz dura durante o dia? Geralmente é na hora do almoço, né, gente? E aí uma pessoa que está nessa iluminação mais dura, ela está numa situação, né, onde ela tem que ter força, onde ela tem que ter disposição, porque na verdade, gente, a luz é até perigosa para a gente. Por exemplo, se você ficar muito tempo no sol, você vai sofrer insolação, né? E principalmente no sol, muito, numa luminosidade muito intensa, né? Então, nós seres humanos precisamos, né, de sombras, porque isso é mais confortável para a gente. Então, quando que eu vou usar a luz dura? Toda vez que eu quiser fazer isso. Demonstrar força, demonstrar expressividade, demonstrar vitalidade, vigor, eu vou usar uma luz mais dura, certo? E aí, gente, em contraponto à luz dura, a gente tem iluminação suave. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá para a iluminação suave. Aqui tem mais, né, mostrando a iluminação dura. Vejam, gente, que mesmo a pessoa calma, ela parece brava com a iluminação dura, né? Então, mais uma vez, a sombra bem marcada, a diferença entre a luz e a sombra é muito grande. E a luz suave, gente, ou luz difusa, é, é o oposto da luz dura, né? As expressões são mais suaves e mais naturais, é criada pela associação de várias fontes de iluminação, as sombras são pouco definidas, né? E há pouco contraste na iluminação. Então essa foto aqui mostra bem essa coisa, ó. Eu não consigo perceber muito bem o contraste no rosto dessa pessoa em oposição a essa outra fotografia aqui, né? Então isso aqui seria uma luz suave, isso aqui seria uma luz dura, mais dura pelo menos. E aí, pessoal, a associação com a luz suave ela vai caminhar numa região diferente do que com a luz dura. Então, gente, a luz suave, ela geralmente é composta por várias fontes de luz, né? Então, por exemplo, olha, eu estou aqui no quarto, a luz está vindo do teto, da lâmpada e entrando pela janela e pela porta, né? Então, essa luz suave é composta por vários pontos de luz e é uma luz mais tranquila, mais íntima. Então, toda vez que eu quiser falar dessa tranquilidade, né, dessa calma, eu vou usar então a luz suave, ou seja, compondo a minha luz com vários pontos luminosos, certo? Agora, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, deixa eu ver aqui para minha tela. Então, esse seria um exemplo de luz suave. Esse aqui também seria um exemplo, né, de luz suave. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os equipamentos para iluminação. Como a gente viu, gente, a nossa luz dentro dos ambientes internos, geralmente ela é muito escassa, né? E mesmo em locações externas, a gente fica à mercê do tempo. Então, por exemplo, eu saí para fazer um editorial de moda e de repente nublou o tempo e aí eu não tenho uma luz, eu não tenho mais luz. Então, de repente é legal levar a iluminação de LED, um flash dedicado para conseguir fazer, né, esse trabalho com a fotografia. E aí, gente, os equipamentos de fotografia, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tem, vamos lá, o equipamento básico, que seria a tocha aberta. A tocha aberta, então, gente, é a gente pegar a tocha e mostrar e fazer a fotografia diretamente. Então, a gente vê que fez uma luz bastante... dê uma olhada aí, gente, pense, me ajude a pensar. Que tipo de luz é essa? Dura ou suave? É a luz dura, né, gente? Por quê? Porque a gente vê aqui, ó, uma borda pouco suave, né? A gente vê uma borda bem marcada, então isso seria a luz dura, né? Então a tocha aberta. Depois, gente, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei lá no estúdio que eu montei, mostrando os equipamentos de iluminação. Como aqui no EDA a gente tem uma dinâmica diferente do presencial, eu vou separar esse conteúdo para a aula de amanhã, certo? Então vamos lá. Vamos continuar olhando os nossos equipamentos. Então, esse aqui, gente... Opa, deixa eu voltar a tela. Esse aqui é o paraboloide curto, né?
ele é como se fosse um prato que vai aqui na frente do, da tocha e ele vai dar esse efeito, né? Se vocês perceberem, ó, ele deu como se fosse uma sombra aqui e deu uma sombra um pouco mais esmaecida. Essa aqui é a colmeia, a famosa colmeia, e ele vai usar aquele recurso da difração. Vocês se lembram? Que quando a luz passa por uma determinada fresta, ela vai criar então esse degradê de claro e escuro. Aqui a gente tem o famoso softbox, que ele é muito usado pelos youtubers, né? Porque ele tem essa iluminação suave, né? Uma iluminação mais bem distribuída e mais suave. Aqui tem a sombrinha, que é a minha favorita para criar a iluminação suave, porque ela é portátil, diferente do softbox, que é bem maior. E aqui a gente tem um tripé tipo girafa, que é para luz de cabelo. Então, por fim, eu vou apresentar para vocês o esquema básico de luz. Eu vou correr um pouquinho para o nosso vídeo não ficar muito pesado. Bom, pessoal, o esquema básico de luz é de 3 pontos. Eu tenho a luz-chave, a luz de preenchimento e a luz de fundo. Na luz-chave, gente, eu tenho 45, um ângulo de 45 e mais ou menos 1,5 m do meu modelo, né? Seria mais ou menos nessa direção. A minha luz de preenchimento está aqui, o mesmo 45 graus, mas geralmente eu tenho 1/3 a mais, né, de distância do meu modelo. E aí a luz do fundo fica aqui atrás. E aí, gente, a luz do fundo pode ser no cabelo, pode ser no fundo ou pode ser na costa do meu modelo. Então isso seria o backlight ou a luz de fundo, certo? E aí, pessoal, um truque bastante interessante para a questão da luz principal, eu vou colocar no principal lado do meu modelo, o lado mais bonito do meu modelo. Como é que eu percebo isso? Eu percebo para onde o meu modelo penteia o cabelo. No meu caso, eu estou com esse lado aqui, esse aqui aparecendo mais, né? Então, inconscientemente, esse lado que eu acho mais bonito. E aí você vai colocar essa luz-chave no lado mais bonito do seu modelo, a luz de preenchimento no outro lado e a luz de fundo, né, para fazer o recorte, descolar o seu modelo do fundo, né? Então isso seria a iluminação de 3 pontos. Então a gente tem a keylight, a fill-light e a backlight, certo? Turma, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aí hoje só vai ter um exercício teórico sobre tudo isso que a gente viu. Amanhã eu estou com um novo conteúdo para enviar. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo prestígio e até mais.